Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco, meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista da lição de adultos da editora Betel. Hoje teremos o imenso prazer de aprender sobre a lição de número 7 com o tema Missões no Antigo Testamento. Eu não sei de qual forma este vídeo tem chegado até o seu encontro, se foi pela forma do YouTube, né? Se você tem acessado o YouTube no canal EBD em Foco, você pode observar que na descrição do vídeo tem um link, né? E esse link ele te direcionará para a plataforma do EBD em Foco. Nessa plataforma você pode, assim como eu, baixar essa lição em PowerPoint, né? Em forma de slide, e você pode dar aula na sua classe de aula, né? No domingo. Portanto, essa lição, como eu sempre tenho dito, é uma forma ilustrativa, uma forma de você dinamizar a sua escola dominical. Vamos então para a lição de hoje, né? Uma lição muito importante. Muitos acreditam que a missão ela se deu início no Novo Testamento, mas não foi, né? Vamos observar que a missão ela deu início no Antigo Testamento, logo lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. O texto áudio. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Jeremias 1,7 é a passagem que Deus se encontra com Jeremias, né? E Deus chama Jeremias para que Jeremias fosse falar da sua mensagem. E Jeremias fala: ó Senhor, eu sou um menino, eu sou uma criança ainda. Então Deus fala para Jeremias: Jeremias, desde o ventre de sua mãe, eu já te conhecia, Jeremias, né? Então não fala que tu és menino, Jeremias. Não diga isso, Jeremias. Professor, talvez você se sinta, assim como Jeremias se sentiu, uma criança, mas entenda que Deus ele te conheceu ainda no ventre da tua mãe. Melhor dizendo, antes de sua mãe ser gerada, antes de você, seu avô, seu bisavô ser gerado, Deus já te conhecia. Então, quando Deus chama alguém, Deus capacita. E você, professor, que está na escola dominical, talvez você está um pouco desanimado, entenda uma coisa. Se você está aí é porque Deus te chamou. E se Deus te chamou, eu tenho certeza que Ele te capacitou e vai continuar te capacitando dia após dia. A verdade aplicada. Missões é doutrina bíblica. Não se trata de modismo ou fruto de criatividade da igreja, né? Vemos aqui, na verdade aplicada, que essas missões que nós estamos estudando, as missões, o fato de você ir pregar, o fato de você ir pegar uma Bíblia, colocar debaixo dos seus braços, isso não é uma brincadeira, né? Isso não é um modismo, isso não é um status como as pessoas pensam. Ah, essas pessoas aí ganham dinheiro. Não, não é por isso, nós não fazemos por isso. Nós fazemos porque era uma doutrina, nós fazemos porque era uma obrigação do cristão, né? Deus fez isso, Deus, não que ele foi obrigado, não, né? Não é isso. Mas Deus fez por amor a nós. E nós também temos que fazer por amor a Ele, né? Por amor ao próximo. Se nós amamos o próximo, né? Nós amamos a Deus e Deus, Ele é amor e, portanto, nós devemos então cumprir com esse amor. E esse amor significa ir por todo mundo, pregar o Evangelho, tanto ao teu pai, como a tua mãe, como o teu vizinho, como a um drogado, como uma pessoa que trabalha, como uma pessoa que não tem nenhum vício, independente de que grau de essa pessoa ela está na sociedade. Isso não importa. O importante é que é uma doutrina, e se é doutrina, nós devemos que cumprir com essa doutrina. O texto de referência, Isaías 6, versículos 5 e 8, né? Eu não costumo não fazer, prezado professor, aluno, talvez você tenha assistido esse comentário pela primeira vez, eu este comentário, né? Para que nós possamos ganhar tempo, e você pause o vídeo, leia o texto de referência, e aí nós iremos então, você volta o vídeo, e nós iremos voltar então com a aula. Mas esse texto, essa contextualização de Isaías capítulo 6, né, versículos 5 e 8, né, é aquele encontro onde Isaías diz que os seus lábios eram impuros, né? Eu sou de impuros lábios. A geração que Isaías estava vivendo, uma geração onde as pessoas só falavam coisas que agradavam o diabo. As pessoas estavam vivendo em uma época onde totalmente corrompida. A sociedade daquela época, a época de Isaías, estava totalmente corrompida, né?
pelo pecado. E vemos que, assim como Isaías estava passando por aquela dificuldade, por aquele momento, né, nós também estamos passando por esta fase. A fase onde as pessoas amam mais o mundo do que a Deus. A fase onde as pessoas não respeitam mais, né, a pessoa que é Deus, a pessoa que é Jesus Cristo. As pessoas não têm mais amor, não têm mais zelo, né? Os lábios das pessoas também estão impuros, né? Assim como Isaías falou naquela época. Mas Deus, ele fez algo impactante na vida de Isaías, né? Dando a ele a incumbência, falando para ele: moço, você vai ser enviado sim. Ninguém vai ser enviado. Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Né? É você mesmo, Isaías. Então, prezado professor, aluno, ouvinte, nós temos que entender que somos nós que fomos incumbidos para falar deste amor. Fomos nós, mesmo nessa geração pecaminosa, nessa geração pecadora, nessa geração que ama mais o mundo do que a Deus, nós devemos mostrar para eles que nós amamos mais a Deus do que ao mundo. Vamos para a introdução. A introdução nos diz assim: enfatizaremos nessa lição, assim como os missiólogos e escritores no século XX e XXI, que o Antigo Testamento é a base para a atividade missionária da Igreja entre todas as nações e os povos do mundo, né? Professor, você pode enfatizar em sua sala de aula que, para nós, a base missionária, ela surgiu, como eu falei ainda há pouco, no Antigo Testamento. Embora muitos pensam que o primeiro ato de missões surgiu quando Jesus, né, ele ressuscitou lá, a gente vai falar isso na frente, e encontrou com os discípulos na grande comissão e falou: ide por todo mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está no Novo Testamento. Não, mas não foi aí, né? A base dessa atividade missionária surgiu lá em Gênesis, né? E logo aqui no ponto número 1 nós iremos aprender como é que foi que surgiu o planejamento de missões. É praticamente impossível compreender a obra missionária no contexto histórico do Antigo Testamento sem um entendimento correto do plano de redenção estabelecida desde um princípio. É impossível, professor, enfatiza isso na sua aula, fala para os seus alunos, é impossível alguém compreender, né, a contextualização de missões, o que é missões, né, como surgiu missões, se nós não entendermos, né, a contextualização do plano de redenção de Jesus, do plano da salvação de Cristo, né? Que plano foi esse? Por que motivo Jesus morreu? Por qual motivo Jesus ele deu sua vida, né, por nós? Por quê? Então, nós devemos compreender esse contexto, essas contextualizações, para que nós possamos, então, entender e compreender, né, essa prática do contexto histórico do Antigo Testamento sobre missões. Conceito de missões no Antigo Testamento. A palavra de Deus, né, no caso a Bíblia, desde o princípio, revela a missão de Deus, né, por intermédio do povo separado por Deus, Abraão, para alcançar todo o mundo por causa do amor de Deus, para restaurar a sua criação do propósito original. Vemos que o propósito, né, propósito de Deus é trazer um missionário, ou revelar, né, as boas novas a uma pessoa, no caso aqui foi Abraão, que foi escolhido, né? Deus falou que de Abraão, a descendência dele, a genealogia de Cristo, iria passar por Abraão, né? E Abraão, ele foi separado para isso, separado para falar do amor de Deus, separado para cuidar do povo de Deus, né? E não foi à toa que Deus deu a incumbência a Abraão, dizendo a Abraão que da sua descendência, da sua família, que iria ser abençoada. Claro, aqueles que abençoarem, ele iria ser abençoado, mas quem amaldiçoar, iria ser amaldiçoado. E da sua genealogia, iria nascer o Messias, o Salvador do mundo. Por que isso aconteceu? Esse princípio aqui, ele aconteceu justamente para restaurar a comunhão que o homem tinha perdido em Adão, lá com o seu pecado. Então foi por esse motivo que Deus separou Abraão, e é por esse motivo que Deus separa muitas pessoas. Deus separa muitas pessoas para falar do seu amor, justamente para isso, para resgatar aqueles que estão perdidos, para trazer de volta aqueles que estão afastados
da comunhão de Deus, né? Essa missão ela passou pela bênção e orientação ao primeiro casal, Gênesis 1, 27 e 28, né? O Criador perguntando pelo primeiro homem após a queda. Gênesis 3:9 é aquele momento no qual onde Deus ele procura Adão, desce no jardim, né? Vai de encontro com Adão e Adão se esconde. Adão diz que, Senhor, eu escutei tua voz, mas temi, fiquei com medo. Adão estava com vergonha, então Deus encontrou com Adão. A promessa é feita em Gênesis 3:15, naquele texto onde nos diz que da barriga da mulher, do ventre da mulher, iria nascer a semente, no qual essa pisaria na cabeça da serpente. E aí concluímos aqui com a providência divina, Gênesis 3:21. Qual foi essa providência? A providência foi de vestir Adão, né? De cobrir esta vergonha, de cobrir o seu pecado. Como é que Deus fez isso, Tiago? Provendo. Como? Com vestimentas. Deus trouxe vestimentas para Adão e Eva, pele, né? O que isso quer caracterizar? Isso prefigura a imagem de Cristo. Observamos aqui que o homem pecou, né? E que tem uma promessa feita ao homem de que Jesus iria vir para salvar a humanidade, para levar o homem daqui, né? Para tirar o homem do pecado. Mas Deus, para cumprir essa promessa, Deus tem que vestir o homem, assim como vestiu Adão. Como é que Deus veste o homem? Com Jesus Cristo morrendo na cruz, com o seu corpo sendo rasgado. Então, essa prefiguração, ela, prezado professor, você pode enfatizar na sua sala de aula, né? E podemos até usar essas três imagens ilustrativas aqui. O Criador perguntando, a promessa feita, a providência divina, como uma base para uma mensagem de missões. Essa missão também passa por tantos que foram chamados, vocacionados e enviados pelo Senhor, né? Ou seja, a contextualização para que nós possamos falar de missões é basicamente isso. Devemos entender isso. O pecado ele tem que ser denunciado na vida de um ímpio. Devemos então anunciar o juízo desse pecado. Ou seja, quem peca merece o quê? A morte. Esse é o juízo, a condenação. Então convocamos este ímpio, esta pessoa, ao arrependimento. Como é que nós convocamos essa pessoa ao arrependimento? Revelando a vinda, né, do Messias, o Salvador Jesus Cristo, para consumar o plano divino da salvação. Ou seja, essa convocação ao arrependimento é mediante a mostrar que Cristo veio a esta terra e por um motivo. Para trazer a comunhão do homem para com Deus, ele teve que morrer na cruz do Calvário. Portanto, o conceito de missão no Antigo Testamento é esse tipo de contextualização. Esse é o conceito que nós devemos entender, né? Princípios da obra missionária. O Antigo Testamento encontra-se missionário, né? Após o próprio Cristo frequentemente relacionava a sua identidade e missão às Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Após sua ressurreição, ele revela aos discípulos que tanto o seu sofrimento, a sua morte e sua ressurreição, como a atividade missionária da igreja, já estavam previstos nas Escrituras do Antigo Testamento. Lucas 24, 46, 47, né? Onde nos deixa bem claro que Jesus disse, assim está escrito, né, que eu deveria padecer, né, mas que eu iria ressuscitar. Ou seja, já no Antigo Testamento já estava dizendo que Jesus, o Messias, ele teria que sofrer, ele teria que padecer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, né? Texto bíblico então usado por Pedro e Paulo. Há a tendência de pensar sobre a atividade missionária como uma tarefa estabelecida a partir da grande comissão. Mateus 28, 18, 20 e 20. Né? O que está escrito lá? É aquela passagem onde Jesus, ele após a sua ressurreição, se encontra, né, com os discípulos ali, alguns apavorados, alguns não acreditando que realmente aquele ali era o Messias. Jesus fala para eles, né, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos observar que aqui é um mandato, né? É uma ordem para que os discípulos vão e produzam frutos. Mas missões é um assunto bíblico que está presente nas Escrituras Sagradas muitos séculos antes. Ou seja, muitos usam esse contexto aqui, essa grande comissão, prezado professor, aluno, irmão, irmã que está escutando,
este comentário. Muitos usam essa contextualização para dizer que a missão se deu início aqui. E como nós já observamos, a missão não deu início aqui. Né? Como essa imagem ilustrativa do rapaz está dizendo aqui. Missões é um assunto bíblico que já está presente na Sagrada Escritura muitos séculos antes desse acontecimento. Antes das Escrituras de Mateus. Qual foi? O próprio Adão, eu já deixei isso bem claro ainda há pouco aqui. Adão foi o primeiro encontro que um missionário teve. Que missionário? Deus. Deus foi atrás de Adão. Adão estava perdido, né? E a característica de um missionário é ir atrás de alguém. Ou seja, então a missão não começou daqui, né? Essa incumbência de falar das boas novas não começou aqui do Novo Testamento, mas sim do Antigo Testamento. A exposição de Jesus Cristo mencionada em Lucas 24, 4, 4, 4, 7 foi tão impactante que nos registros das mensagens do apóstolo Pedro e Paulo, quando estes queriam enfatizar que o plano divino de salvação era para todos os homens, não consta as palavras da grande comissão, mas sim o chamado verso misterioso de Gênesis, né? A exposição de Jesus, ou seja, a morte de Cristo, né? E a ressurreição dele foi tão impactante na vida daqueles que estavam próximos de Cristo, né? Que Pedro, quando foi testemunhar, quando foi falar do seu amor, ele não usou ali as bênçãos ali da grande comissão, não. Ele usou o texto de Abraão, né? Ele usou a contextualização de Abraão, onde lá no encontro com Deus com Abraão, a sua família vai ser abençoada, você vai ser abençoado, né? O Messias vai vir da sua genealogia, e aqueles que te abençoar serão abençoados, né? Então Pedro usa isso para fazer a contextualização, onde Pedro está querendo dizer para aqueles que creem em Cristo, aqueles que são descendentes de Cristo, descendentes da linhagem, né, de Cristo, eles serão abençoados por Deus. Abençoados de forma abundante, não somente da forma material, né, que é importante aqui, mas abençoado na sua vida espiritual. Amém? Vamos para o tópico número 2, né? A continuação do Deus missionário. Mesmo nos períodos mais longínquos e sombrios da história, o Deus missionário sempre teve na terra suas testemunhas. Aqui nós iremos ver algumas pessoas que foram testemunhas de Deus, alguns que falaram de missões, alguns que deram a sua vida em pró de missões. Vamos observar aqui, né, uma revelação geral e uma revelação especial, né? A própria natureza era a testemunha, conforme encontramos em Atos, em Romanos. O Deus misericordioso se revelou, é possível conhecê-lo. Deus testemunha por meio da criação a sua providência, seu cuidado, seu amor e da sua própria imagem dos seres humanos, né? Em Romanos 1, 18 e 21, nos deixa bem claro, né, que nas escrituras lá onde Paulo fala que as pessoas conheceram a Deus, as pessoas se encontraram com Deus, mas não glorificaram a Deus, né? Nem lhe deram graças, mas o seu discurso, né, os seus prazeres, o seu discurso era devanecer, eles se devaneceram, né? O seu coração foram insensatos, se obscureceu. O que acontece? As pessoas não deram valor à mensagem de Cristo, né? As pessoas não deram valor a tamanha grande salvação, né? Então isso é considerado pelos teólogos como revelação geral. A revelação agora especial, ela é quando você tem a contextualização, né, dos mandamentos, o plano divino da salvação, as escrituras sagradas, a pessoa de Jesus Cristo. Isso, de acordo com os teólogos, é caracterizado como revelação especial. O evangelho anunciado a Abraão. O próprio Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, né? A mensagem divina das boas novas anunciavam que Abraão seria abençoado e que a bênção alcançaria todas as nações. A continuidade da revelação do plano divino de salvação, a semente da mulher, viria por intermédio da descendência de Abraão. Esse subtópico número 2 nos dá a ideia de que, e nos traz a reflexão do momento em que Deus faz a promessa a Abraão, que da descendência de Abraão iria nascer o Messias, iria nascer o Salvador. E Deus, ele repete essa mesma promessa, né, aqui a Isaac.
aonde Deus fala para Isaac que da sua genealogia iria nascer, então, o Messias. Ação missionária na Terra Prometida. Raabe, que acolheu os espias em sua casa, na cidade de Jericó, é um exemplo de pessoas que não eram descendentes de Abraão, mas, ao ouvir sobre os atos do poderoso Deus, declarou: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A misericórdia e o amor de Deus alcançaram ela e todos os que estavam em sua casa. Raabe também consta na genealogia de Cristo, na genealogia, no caso aqui na galeria dos heróis da fé, né? Porque a promessa feita a Abraão tem alcance mundial, todas as famílias da terra, né? E Raabe é a caracterização aqui dos gentios. Nós, como por exemplo, né? Nós não somos a nação de Israel, nós somos gentios, nós somos os gentios, assim como Raabe era uma gentia, né? Usando esse termo, então podemos observar que assim como Deus, assim como o plano de Deus, assim como a promessa de Deus, né, feita a Abraão, lá da genealogia de Cristo, que Cristo ia nascer da genealogia dele, Deus então usa Raabe, né, para libertar o povo, para ali guardar os espias, né, e a grande bênção é que Raabe participa aqui da genealogia de Cristo, né? E isso é bem interessante. Inclusive aqui em Mateus 1,5 tem aqui dizendo: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou a Ruth, e Obed gerou a Jessé, né? E aqui prossegue então a genealogia lá no livro de Mateus. Você pode, professor, pedir para o seu aluno, se for possível, fazer a leitura dessa genealogia, o livro de Mateus capítulo 1, os versículos ali, onde contam sobre a genealogia de Cristo. Você vai observar que lá vai estar passando o nome de Raabe, né? Olha o quão foi importante, então, Raabe ter se disponibilizado para ajudar os espias, né? Isso também tem a caracterização daqueles que ajudam os missionários, né? Você, professor, pode até enfatizar isso, ou pode até colocar, abrir esse leque, dizendo que aqueles que ajudam os missionários também são abençoados. Assim como Raabe também, ela foi abençoada, né, por ter guardado, por ter ali escondido, né, os espias, né, toda a sua casa, sua família foi abençoada, foi salva. Então, aqueles que acreditam na missão, aqueles que acreditam que Deus usa algumas pessoas para falar do seu amor e que ajudam, que bancam, né, porque missões é feito, né, não somente de você ir, mas também de você contribuir. Então, aqueles que ajudam contribuindo, né, no caso de Raabe, foi dando a sua casa. Não sei de qual forma você que está escutando essa lição tem ajudado a missões, se foi prestando a sua casa para o missionário morar, ou se foi comprando roupas, ou se foi comprando os panfletos para ajudar. De alguma forma você tem ajudado, entenda uma coisa, você vai ser abençoado, porque você não está ajudando, não é o diabo, não, muito pelo contrário, você está ajudando a rara pessoa e o raro Deus, nosso grandioso Deus. Israel, a nação missionária, tópico número 3. O projeto divino para Israel como nação escolhida por Deus foi que como tal pudesse exercer um papel missionário do mundo, né? Vamos ver essa contextualização bem interessante aqui sobre a nação escolhida por Deus, né? No primeiro tópico, subtópico aqui de Israel, a nação testemunha. Encontramos em Êxodo 19, 4, 6 que o propósito de Deus ao libertar Israel do Egito era que o povo se aproximasse dele e fosse povo exclusivo dele, sacerdotal e santo. Seria um povo separado para adorar a Deus e então fazer conhecido o caminho e a salvação do Senhor entre todos os povos, para que todos louvem e temam a Deus o Todo-Poderoso. Interessante essa passagem aqui dessa lição, que o propósito de Deus, né, em tirar, em libertar a nação de Israel do Egito, não era dar a eles a liberdade de viver de forma escrava. Não. Deus não queria tirar o povo lá, não para eles não serem mais escravos,
Não foi por causa disso. A ideia de Deus, o propósito principal de Deus em libertar o povo do Egito era porque era para trazer a comunhão que havia se perdido, era para deixar mais próximo, né, a nação de Israel de Deus, pois eles estavam totalmente corrompidos, né, pela nação de Israel, ou melhor dizendo, pelo Egito. Todos eles estavam corrompidos pelo Egito. Então Deus queria trazer de volta a identidade de uma nação separada, de um povo separado, mas Deus tinha que tirar esse povo de lá. Essa foi a ideia que Deus teve, né? Então esse foi o propósito principal que Deus teve para a nação de Israel. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele identifica a igreja com as mesmas características e responsabilidades atribuídas a Israel. É preciso que cada discípulo de Jesus Cristo conheça e viva esse chamado de vocação. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, né? O que foi então? Qual foi esse papel então que Deus deu para a nação de Israel? Que também todos nós que cremos pela fé em Cristo temos, que nós somos separados. 1 Pedro 2,9 lá está dizendo que nós somos separados, que nós somos um povo adquirido, nós somos sacerdócio real, né? Nós também temos os mesmos privilégios que a nação de Israel teve. Portanto, prezado professor, você tem toda a liberdade de dizer em sua sala de aula que o propósito de Deus em libertar o povo do Egito não era dar um carro, não era dar uma casa para eles, não. Mas era ter a proximidade de a nação que estava totalmente corrompida para trazer novamente aquela comunhão, a identidade que tinha lá em Adão, antes de pecar, né? E para isso Deus teve que libertar o povo do Egito. E que nessa segunda parte aqui, você pode falar para os seus alunos, ou você, aluno que está escutando, você pode, né, divulgar que você aprendeu nessa aula, que nós, hoje, que aqueles que cremos em Cristo, nós somos sacerdócio real. É nós que sentimos agora a real presença. Não precisam mais de um sacerdote, como tinha no Antigo Testamento, para levar o sacrifício até a Deus. Somente um que sentia a presença de Deus. Não. Agora todos nós somos povo adquirido. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E todos nós que cremos em Cristo pela fé, nós somos sacerdócio real. Nós sentimos a real presença do Senhor Jesus. Também temos aqui um subtópico, número 2, do terceiro tópico, a ação missionária dos profetas. Vamos ver aqui alguns profetas, né, que teve uma ação missionária em sua jornada, em sua vida. Deus, o autor da salvação e da obra missionária, levantou profetas, homens que dele recebiam diretamente uma mensagem de juízo ou despertamento para que o povo se voltasse para a sua presença. Talvez a história do profeta Jonas seja um dos principais referências missionárias do Antigo Testamento, por constar o mandato do Deus missionário ao povo escolhido com relação a outro povo, né? Vemos aqui uma ação missionária na vida de um profeta, o profeta Jonas, né? Qual foi a missão dele? Era para ele pregar em Nínive, ele fugiu, mas Deus usou, né, um meio aqui de locomoção que foi a baleia, tudo para levar, né, tudo para mostrar a nação de Nínive que eles estavam totalmente corrompidos, e Deus quis salvar essa nação, né, ali o pessoal de Nínive, mas para salvar Deus teve que usar aqui um profeta, né? Esse profeta, ele fez o que, Tiago? Ele simplesmente falou a mensagem do arrependimento. Uma introdução à grande comissão entregue por Jesus Cristo à igreja. O reino de Judá disperso e exilado, né? A infidelidade trouxe o juízo de Deus ao reino de Judá. Os habitantes foram exilados na Babilônia e apenas os pobres dentre o povo foram deixados na terra de Judá. Foi nesse período que, sem a adoração no templo, os judeus fundaram sinagogas em muitos lugares para não perderem a sua cultura e adoração, né? Isso me deixa assim bem alegre, né? Por quê? Porque Deus teve que prender o povo, né? O povo não queria saber de Deus, o povo estava corrompido pelo pecado, né? Nação de Judá.
Então Deus teve que cativar o povo, cativar no sentido assim de botar eles como cativeiro, prender eles, né? Para que isso como se fosse um puxão de orelha. É aquela passagem lá do pastor, que o pastor ele vai atrás das ovelhas. Quando a ovelha ela foge, né? Ela dá uma escapulidinha, o pastor tem que ir lá quebrar as pernas das ovelhas, colocar no ombro, passar ali, né, o óleo, né, para curar, o azeite para curar e essa ovelha novamente nunca mais se desgarrar ali dos caminhos do Senhor. Então, eu lembro dessa passagem do pastor das ovelhas, né? Quando eu vejo essa passagem do reino de Judá, eles dispersos e exilados aqui, né? Eles preso. O que aconteceu foi que o povo estava rompido e Deus quebrou as perninhas deles, prendendo eles. Mas só que isso teve algo bem importante, você vai ver aqui na frente. Isso foi até bom, que com isso as pessoas não tinham como mais ir ao templo, então começou a surgir então as sinagogas. E nesse período dessas questões das sinagogas, foi bem interessante. Olha só o que vai acontecer aqui na frente. Foi a partir dessas sinagogas que Paulo fundou várias igrejas cristãs em vários países. Olha o quão foi importante, né? Através dessas sinagogas. Por quê, Tiago? O que é tão interessante essa sinagoga? É como se fosse hoje, prezado professor. Hoje, muitos ímpios não vão à igreja, não vão ao templo, né? Por quê? Porque muitos têm vergonha, porque muitos se sentem desconfortável dentro de um templo, onde as pessoas estão bem vestidas, onde as pessoas, né, talvez as pessoas, alguns ímpios não têm uma calça, só tem um short. Então, quando nós saímos do templo, né, que isso também se direciona a isso, quando nós saímos do templo, quando nós usamos as sinagogas, que no caso aqui vou colocar assim as ruas, os becos, os vadares, né? Quando nós usamos a feira, né? Quando nós usamos a rua para falar do amor de Deus, alcançamos os ímpios com mais eficaz, com mais força, né? Então, aqui está apontando para missões, não tem jeito, né? Mesmo esse contexto do rei de Judá disperso e exilado, ele ainda aponta sobre missões. É sobre isso que nós estamos estudando, né? Vamos para a conclusão, para nós encerrarmos. O Antigo Testamento está repleto de princípios bíblicos e registro de atividades missionárias. Deus já estava agindo para tornar conhecido o seu plano de salvação em toda a terra. Que cada discípulo de Cristo esteja consciente da responsabilidade de prosseguir com a obra missionária nesta geração. Professor, aluno, irmão ou irmã que escutou este comentário. Conclusão desta lição é que a missão não se deu início em Mateus, no Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou, né? Quando Jesus falou para os discípulos, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. A missão ela se deu início lá em Gênesis, né? Quando Deus foi de encontro. Não, uma característica, eu sempre friso isso nas nossas aulas. Uma característica de um missionário, prezado professor, é ir atrás daqueles que estão perdidos, é ir atrás daqueles que estão escondidos, né? E foi isso que Deus fez. Deus foi atrás de Adão, que Adão estava totalmente perdido, totalmente com vergonha, né? Os ímpios eles se sentem vergonha diante de Deus. Então nós que somos salvos em Cristo Jesus temos que ter essa responsabilidade e incumbência que foram depositadas em nós essa confiança de ir e buscar as pessoas, buscar os ímpios, batizar elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observamos também nessa lição que Deus usou profetas, né? O profeta Jonas. Observamos nessa lição que a genealogia de Cristo também teve uma surpresa, né? Não foi uma descendente de Abraão, né? Mas ela acabou entrando então aqui na genealogia, que é Raabe, né? Raabe não fazia parte da genealogia de Abraão, mas ela acabou entrando aqui na genealogia de Cristo, né? Mas, contudo, aprendemos que a missão, como eu falei, no Antigo Testamento é verídico. A missão surgiu no Antigo Testamento. Então, que Deus possa abençoar você, que você possa dar uma aula com mais capacidade ainda, que eu possa de alguma forma ter ajudado você, professor, você, aluno, que dedicou esses minutos aqui, né, para escutar o meu comentário, que você, se for possível, você pode fazer no comentário, para que possamos, de alguma forma,
aqui descobrir aonde nós erramos, descobrir o que temos que melhorar, né? Você pode também deixar aí o seu like se você gostou ou se não gostou, né? E que Deus venha abençoar o seu dia ou a sua tarde ou a sua noite. E que domingo você possa dar uma aula maravilhosa. Obrigado, que Deus abençoe. E esta foi a aula de lição número 7, Missões do Antigo Testamento.